Dizem que a vida dá voltas, que quem hoje é ignorado, amanhã pode ser exaltado. Mas naquele canteiro de obras, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Era uma manhã quente de segunda-feira. O clima abafado se misturava ao barulho de betoneiras, britadeiras e gritos de operários. Entre eles, chegou um homem simples, negro, já com os cabelos brancos, roupas surradas e botas gastas. Carregava uma marmita de alumínio e um olhar calmo, daqueles que já viram mais do que gostariam. Seu nome era Seu Benedito. Tinha mais de 65 anos e havia sido chamado para trabalhar como pedreiro em uma obra nova de um edifício de luxo na zona sul de São Paulo. Ninguém ali o conhecia. Para os outros trabalhadores, era só mais um velho tentando ganhar o sustento. E para o engenheiro responsável pela obra, era pior do que isso. Uma espécie de incômodo. Esse aí vai me atrasar tudo. Olha só o estado dele, murmurou. O engenheiro, Arthur, um rapaz de 32 anos, arrogante, sempre de óculos escuros e camisa social engomada. Arthur era conhecido pelo jeito grosseiro com quem considerava estar abaixo dele. Com os operários falava com desdém, mas com os donos da empresa, sorria e se curvava como um cordeiro. Ao ver Seu Benedito se aproximando do grupo, Arthur soltou um sorriso irônico. Ué? Agora a empresa está contratando o vovô para assentar tijolo? Isso aqui é obra, não asilo. Alguns operários riram, mais por medo de contrariar o engenheiro do que por acharem engraçado. Seu Benedito apenas baixou os olhos, como quem já ouviu coisa pior. Não retrucou. Só foi até um canto, colocou suas coisas no armário e pegou a colher de pedreiro. Naquela manhã, o engenheiro Arthur seguiu com suas instruções, fazendo questão de, sempre que possível, lançar comentários maldosos sobre o novo contratado. Chamava-o de lento, dizia que tinha que desenhar para ele entender, e até comentou alto, diante de todos. Desse jeito, esse prédio só fica pronto quando ele fizer 90 anos. Mas algo começou a chamar a atenção. Enquanto os mais jovens erravam alinhamento ou desperdiçavam cimento, Seu Benedito trabalhava em silêncio. Seus muros saíam retos, firmes, perfeitos. Quem observasse de perto veria que aquele homem carregava muito mais do que força nas mãos. Havia técnica, sabedoria, paciência, e isso, sem saber, começava a incomodar Arthur profundamente. No segundo dia de trabalho, o clima no canteiro já estava diferente. Os ajudantes começavam a notar que aquele senhor quieto, de fala mansa, fazia tudo com uma precisão impressionante. Enquanto muitos precisavam refazer paredes inteiras, os muros de Seu Benedito eram elogiados até pelos mestres de obra. Mas o engenheiro Arthur não gostava nem um pouco disso. Ele não suportava ver a atenção que aquele velho começava a receber. Para ele, alguém daquela idade com aquela aparência não tinha nada a ensinar. Era só mais um pedreiro qualquer, e ainda por cima, ultrapassado. Naquela manhã, Arthur se aproximou com seu ar de superioridade e apontou para uma parede recém-levantada por Seu Benedito. Tá torta, refaz tudo, disse, sem sequer medir. Seu Benedito olhou com calma e respondeu. Ela tá dentro do prumo, doutor. Usei o nível, mas se quiser eu refaço. Arthur se irritou. Não esperava que ele respondesse, mesmo de forma respeitosa. Então, com a voz mais alta, completou. Quer me ensinar agora, é? Tá achando que porque assentou meia dúzia de tijolos na vida virou mestre de obra? Aqui quem manda sou eu. E se eu disser que tá torta, refaça. O canteiro silenciou por um segundo. Todos sentiram o constrangimento. Mas Seu Benedito apenas assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho, sem levantar a voz, sem confrontar, sem orgulho. Mais tarde, na hora do almoço, Arthur voltou a provocar. Esse tipo de gente só aprende na marra. Imagina se a moda pega e todo aposentado. Resolve virar pedreiro agora. Daqui a pouco estão ensinando engenharia sem nunca ter lido um livro. Era um ataque direto, disfarçado de piada, mas cheio de preconceito e desprezo.
Alguns operários riram sem graça. Outros fingiram que não ouviram. Mas um deles, o mais jovem do grupo, Lucas, de 22 anos, ficou visivelmente incomodado. Lucas se sentou ao lado de seu Benedito e começou a puxar conversa. Seu Benedito, o senhor sempre trabalhou com obra? O velho sorriu com simplicidade e respondeu: desde antes de você nascer, meu filho, já ergui prédio de 15 andares com menos gente do que temos aqui. Lucas ficou impressionado e, a partir dali, passou a prestar mais atenção nos detalhes do trabalho daquele homem. Havia algo diferente nele, uma firmeza, um silêncio que dizia muito, mas enquanto Lucas admirava, Arthur maquinava. Ele precisava encontrar uma forma de humilhar seu Benedito de vez. Mostrar a todos que ele não passava de um fóssil da construção civil. Mal sabia ele que, a cada provocação, cavava o próprio buraco. Os dias se passaram, e seu Benedito continuava seu trabalho sem reclamar. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre calado, discreto, mas com um olhar atento a tudo. Não participava das conversas fúteis, nem reclamava das piadas de mau gosto. Só fazia o que precisava ser feito, com uma perfeição que incomodava. Lucas, o ajudante jovem, passou a segui-lo como um aprendiz. Observava seus gestos, perguntava sobre as ferramentas, prestava atenção em cada orientação dada com paciência. Seu Benedito tinha um jeito de ensinar que não fazia ninguém se sentir burro. Corrigia com calma, elogiava os acertos, incentivava. Em pouco tempo, Lucas já estava trabalhando melhor, mais rápido, com mais segurança. E foi aí que os ciúmes de Arthur explodiu. O engenheiro não aceitava ver um simples pedreiro, ainda por cima idoso, sendo admirado. Para ele, era inaceitável que alguém como Lucas aprendesse mais com aquele homem humilde do que com suas instruções técnicas e arrogantes. Numa das reuniões de equipe, Arthur ironizou. Pelo visto, temos um novo professor por aqui, né? Só falta abrir uma faculdade do cimento agora. Faculdade Benedito de Engenharia. Popular! Alguns riram, mas Lucas manteve a postura e respondeu firme. O senhor pode rir, mas eu estou aprendendo mais com ele do que com qualquer outro aqui. Arthur ficou vermelho, mas não respondeu. Apenas lançou um olhar de desprezo ao pedreiro, que mais uma vez não reagiu. A curiosidade sobre seu Benedito começou a crescer entre os operários. Ninguém sabia muito sobre sua vida, não falava de família, nem do passado. Apenas de vez em quando deixava escapar alguma coisa. Já ergui obra no centro de Belo Horizonte nos tempos em que não tinha nem betoneira elétrica. Participei da construção de uma sede de prefeitura, mas foi há muitos anos. Comentários soltos que deixavam os outros intrigados, como um quebra-cabeça sem as peças principais. Certo dia, Lucas decidiu ir além. Durante a pausa do almoço, perguntou diretamente: seu Benedito, o senhor já foi mestre de obra? Ou até engenheiro? O velho sorriu, olhou para o horizonte e respondeu apenas: já fui muita coisa, filho, mas a mais difícil de todas foi aprender a engolir o orgulho. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Lucas, e mesmo sem entender totalmente o que queria dizer, ele passou a admirar ainda mais aquele homem que parecia ter um mundo inteiro dentro do peito. Enquanto isso, Arthur, incomodado com o respeito crescente que o pedreiro ganhava, preparava algo que ele acreditava ser a gota d'água, uma humilhação pública, para colocar seu Benedito no lugar dele. Naquela semana, algo mudou no clima da obra. Não era só a tensão entre Arthur e seu Benedito, era como se houvesse algo no ar, uma sensação de que aquele pedreiro simples escondia uma história maior do que todos imaginavam. Lucas começou a investigar por conta própria, curioso com o jeito como seu Benedito falava sobre obras antigas com tanto detalhe. Num momento de conversa mais reservada, enquanto mexiam em sacos de cimento nos fundos do depósito, ele arriscou: seu Benedito, o senhor conhece bem a história da construtora, né? Fala como se tivesse vivido tudo desde o começo.
O velho respirou fundo, limpou o suor da testa e respondeu sem olhar para o rapaz. Conheço sim, talvez até mais do que os donos de hoje. Lucas ficou intrigado, mas não insistiu. Já tinha aprendido que seu Benedito falava quando queria, e só o que julgava necessário. Na hora da saída, enquanto a maioria dos trabalhadores já havia ido embora, seu Benedito ficou mais um tempo sozinho perto do tapume da obra, observando o prédio em construção. Foi quando o segurança do portão se aproximou, um senhor mais velho chamado Joaquim. Benedito, é você mesmo? Perguntou, apertando os olhos, tentando reconhecer o rosto envelhecido do pedreiro. Sou eu, sim, Joaquim. Rapaz, eu lembro de você na fundação daquela sede no centro nos anos 80. Você era o cabeça da equipe, não era? Seu Benedito apenas sorriu. Fez que sim com a cabeça, mas pediu que Joaquim não comentasse nada com os outros. Não vale a pena. Hoje em dia ninguém quer saber do que você fez. Só querem saber do que você parece. Enquanto isso, do outro lado do canteiro, Arthur observava de longe aquela conversa. Não ouviu o conteúdo, mas ficou incomodado. Achava estranho o respeito com que algumas pessoas tratavam aquele velho. E isso só alimentava mais ainda sua arrogância e desejo de derrubar a imagem de seu Benedito. No dia seguinte, Arthur chegou mais cedo. E na frente de todos, armou uma pegadinha para envergonhar o pedreiro. Colocou uma planta de engenharia modificada de propósito e entregou para seu Benedito com ordens claras. Assenta esses blocos seguindo isso aqui. Vamos ver se entende alguma coisa de desenho técnico. Seu Benedito olhou a planta, mediu com calma, conferiu os dados e depois, com a maior naturalidade do mundo, disse: Doutor, essa planta está com erro. Se eu seguir ela, vai dar diferença de 20 centímetros no pilar. Arthur sorriu com escárnio. Ah, é? O senhor, que mal sabe ler, vai me corrigir agora? Vai querer dar aula de engenharia? Seu Benedito apenas olhou nos olhos dele, firme. Não preciso ser engenheiro para saber quando algo não fecha. Isso aqui é cálculo prático de quem já errou e aprendeu. Arthur ficou visivelmente irritado, mas preferiu não prolongar a discussão. Mandou outro operário seguir o trabalho. E claro, o erro apareceu no alinhamento no final da tarde. Mas mesmo assim, Arthur não admitiu. Apenas lançou um olhar de ódio para seu Benedito, que continuava firme, calado, de cabeça erguida. Cada dia que passava, mais gente passava a respeitá-lo. Menos Arthur, que já tinha decidido. Faria de tudo para humilhar aquele homem de uma vez por todas, em público, diante de toda a equipe. E não faltava muito para isso acontecer. Era sexta-feira e todos estavam cansados. A semana tinha sido longa, com muito serviço, sol forte e pressão nos prazos. Arthur andava mais estressado do que o normal. A diretoria da empresa viria visitar a obra na próxima semana. E ele queria que tudo estivesse nos trinques. Mas o que mais lhe tirava o sono não era a obra em si, era a presença constante e cada vez mais respeitada de seu Benedito. Naquele dia, Arthur decidiu que daria um recado claro para todos ali. Quem manda sou eu, e esse velho não passa de um operário qualquer. Esperou a hora certa, e ela veio logo após o almoço, quando toda a equipe estava reunida em uma área comum, revisando medidas e organizando os materiais. Arthur se aproximou com uma prancheta na mão e chamou todos para perto. Pessoal, vamos fazer uma checagem de alinhamento aqui na parede do bloco 4. Quem foi que levantou? Seu Benedito levantou a mão com calma. Fui eu. Arthur fingiu surpresa, mas já sabia. Ele havia mandado discretamente um ajudante alterar as marcações no dia anterior só para criar o erro de propósito. Se aproximou da parede com fita métrica e nível a laser. Fez medições rápidas e então olhou para todos teatralmente. Pois é, exatamente o que eu temia. Tá tudo torto aqui, totalmente fora do padrão. Alguns operários olharam entre si, confusos. A parede parecia perfeita. Isso aqui é o que dá quando a gente insiste em manter na equipe gente que já devia estar em casa aposentado.
Passou da hora de parar, seu Benedito. Isso aqui não é mais o tempo. O senhor está atrasando a obra. O silêncio tomou conta do canteiro. Ninguém ousava dizer uma palavra. Lucas, visivelmente nervoso, deu um passo à frente. Mas, engenheiro, essa parede está perfeita. Eu vi ele fazer, estava tudo certo. Arthur ignorou. Me está defendendo agora? Está aprendendo errado então. Porque se depender do seu mestre aí, vocês vão aprender tudo torto. Olhou diretamente para seu Benedito com um sorriso frio. Se eu fosse o senhor, pedia as contas, antes que tenha que sair por justa causa. Todos esperavam uma reação, um grito, um protesto. Mas seu Benedito apenas respirou fundo, limpou as mãos num pano de flanela e calmamente respondeu: Sabe, doutor, o que está torto aqui não é a parede. É o olhar de quem só sabe medir o valor dos outros pelo crachá que usam no peito. Aquela frase, dita com calma, soou como um trovão. Arthur ficou imóvel por alguns segundos, sem saber como responder. Tentou disfarçar, virou as costas e saiu, nervoso. O clima ficou pesado, mas ninguém disse nada. Lucas se aproximou e disse em voz baixa: Não liga para isso, seu Benedito. O senhor é o mais respeitado aqui, a gente vê. O velho deu um leve sorriso e disse: A verdade aparece, filho. Sempre aparece. Só precisa ter paciência. Naquele momento, ninguém imaginava o que viria a seguir, porque a verdade estava prestes a bater à porta da obra, de forma avassaladora. O final de semana chegou, e a obra fechou como de costume. Mas o que ficou no ar entre os operários não foi o alívio do descanso. Foi o peso do que havia acontecido. A forma como Arthur tratou seu Benedito repercutiu mais do que o engenheiro imaginava. Alguns trabalhadores comentavam pelas beiradas, outros em grupos de WhatsApp. A maioria achava um absurdo o que foi feito com o pedreiro, mas poucos tinham coragem de se manifestar. Na segunda-feira, Entanto, todos ficaram surpresos ao ver seu Benedito chegando no mesmo horário de sempre, com a mesma postura tranquila, carregando sua marmita e sua velha caixa de ferramentas. Nenhuma reclamação, nenhuma queixa, nenhum pedido de explicação. Lucas foi o primeiro a se aproximar, preocupado. O senhor vai continuar aqui depois daquilo tudo? Seu Benedito sorriu enquanto tirava o boné e o guardava com cuidado. Quem tem paz dentro de si, filho, não se deixa abalar por grito de gente vazia. Foi direto para o serviço. E logo estava de novo, alinhando bloco, orientando ajudantes, fazendo o que sabia fazer de melhor. Arthur passou por ele mais de uma vez naquele dia. Tentava demonstrar superioridade, mas estava incomodado. Aquela calma, aquela compostura, era como se nada o atingisse, como se ele soubesse de algo que ninguém mais ali sabia. Durante a tarde, um dos mestres de obra comentou com Arthur: Engenheiro, sabe que esse senhor aí parece conhecer as técnicas antigas melhor que muito engenheiro formado. Já vi uns cortes de coluna que só quem tem muita prática consegue fazer. Arthur fez que não ouviu. Mas por dentro, a dúvida começava a crescer. Quem era, afinal, esse homem? Por que ele nunca se descontrolava? Por que parecia ter mais respeito da equipe do que ele, o engenheiro-chefe? Mesmo os mais jovens começaram a mudar. Lucas agora era praticamente um braço direito de seu Benedito. Outros operários se aproximavam dele para pedir conselhos. E aos poucos, até quem antes ria das provocações de Arthur passou a se calar. A elegância com que seu Benedito reagia a cada afronta, sem gritar, sem revidar, só reforçava sua grandeza diante de todos. Mas tudo isso era apenas o prelúdio de algo ainda maior. Poera, uma terça-feira ensolarada, pouco depois das 10 da manhã. A movimentação no canteiro foi interrompida de repente quando 2 carros pretos estacionaram do lado de fora, perto do tapume principal. Todos pararam o que estavam fazendo. Era o dono da construtora, Ricardo Almeida, presidente do grupo Almeida Engenharia.
acompanhado de 2 gerentes e uma equipe de comunicação. Visita surpresa, algo raro de acontecer. Arthur quase tropeçou nos próprios pés ao ver. Correu ajeitando a camisa, tirando os óculos escuros e limpando o suor do rosto. Foi o primeiro a estender a mão. Seu Ricardo, que honra receber o senhor aqui. Se tivesse avisado, eu preparava uma apresentação mais completa. Ricardo, um homem na faixa dos 50, cabelo grisalho e porte firme, apertou a mão de Arthur com educação, mas sem muito entusiasmo. Quero ver o que está acontecendo de verdade, não o que me mostram nos relatórios. A equipe andou pela obra, observando os avanços, fazendo anotações e tirando fotos. Enquanto isso, Arthur tentava conduzir tudo, falando alto, destacando os pontos positivos, tentando parecer no controle. Mas então, o inesperado aconteceu. Ao virar um dos corredores da obra, Ricardo parou abruptamente. Ficou imóvel por alguns segundos, com os olhos fixos em alguém que estava abaixado, assentando blocos com a calma de sempre. Seu Benedito. Seu Benedito? Benedito Souza? Perguntou com a voz embargada de surpresa. O velho levantou o rosto, limpou a testa com o lenço e sorriu com serenidade. Achei que não ia me reconhecer mais, menino Ricardo. Foi como um raio. Arthur olhou, confuso. Os operários pararam. O silêncio tomou conta do lugar. Ricardo se aproximou, rapidamente, com os olhos brilhando. Pelo amor de Deus, o senhor ainda está trabalhando em obra? Mas por quê? O senhor não precisa. Seu Benedito sorriu de novo, com o mesmo jeito calmo de sempre. Porque gosto. Porque sinto falta do cheiro do cimento e do som do martelo. E porque aprendi que humildade é uma riqueza que ninguém tira. Arthur parecia não entender nada. Olhava de um para outro, tentando ligar os pontos. Foi então que Ricardo virou para todos e declarou diante de todos: para quem não sabe, esse homem aqui não é um simples pedreiro. Ele é um dos fundadores da nossa empresa. Quando meu pai fundou a Almeida Engenharia, foi o Benedito quem levantou as primeiras obras. Ele nos ensinou tudo, tudo. Os trabalhadores olharam espantados. Lucas sorriu, como se finalmente tudo fizesse sentido. Arthur ficou pálido. Quase deixou a prancheta cair das mãos. E Ricardo, sem levantar a voz, apenas concluiu: é por causa de homens como ele que essa empresa existe. E é por isso que estou aqui hoje. O clima da obra havia mudado completamente. Mas ainda havia uma última lição a ser dada. E ela viria muito em breve. E que uma visita inesperada estava prestes a virar aquela história de cabeça para baixo. Após o choque inicial, todos se agruparam ao redor de Ricardo e seu Benedito. Os operários pareciam não acreditar no que estavam ouvindo. O engenheiro Arthur, por outro lado, estava visivelmente desconcertado. O suor escorria pelas têmporas, não mais pelo calor, mas pela vergonha. Ricardo continuou falando, agora com os olhos voltados para todos os trabalhadores. Na década de 80, meu pai era só um idealista com um terreno e uma planta. Foi esse homem aqui com as próprias mãos que levantou nossa primeira sede. Sem ele, a Almeida Engenharia não existiria. Lucas, emocionado, se aproximou de Benedito e apertou sua mão com firmeza. Eu sabia que o senhor era diferente, mas não fazia ideia de quanto. Seu Benedito apenas respondeu com um olhar sereno e um aceno de cabeça. Ele não queria holofotes, apenas respeito. Então, Ricardo se voltou diretamente para Arthur, que tentava se manter de pé, com a postura erguida, mas os olhos denunciavam o desespero. E você, engenheiro Arthur, quero ouvir de você. É assim que trata as pessoas mais experientes da equipe? É assim que valoriza a história da empresa? Arthur tentou argumentar. Senhor Ricardo, eu não sabia quem ele era. A ficha não tinha... Ricardo o interrompeu com firmeza. E precisava saber? Basta olhar para ele, basta ver a dedicação, a técnica, o exemplo. O problema não é o que você não sabia. O problema é o que você nunca quis enxergar. Silêncio.
Os operários olhavam com satisfação contida. Era a justiça acontecendo, ali, diante dos olhos. Ricardo, então, virou-se para todos novamente. A partir de hoje, seu Benedito está oficialmente aposentado pela empresa, com todos os direitos garantidos e vitalícios. Mas ele permanece como consultor especial de obras, se quiser. A palavra dele agora tem o mesmo peso da minha. Palmas começaram a surgir espontaneamente entre os trabalhadores. Alguns batiam nas costas de seu Benedito. Outros apenas olhavam com respeito renovado. E Arthur? Bem, Ricardo não demorou para encerrar a questão. Quanto ao senhor engenheiro, seu contrato está encerrado. A empresa não compactua com esse tipo de comportamento. Não é sobre competência técnica, é sobre caráter. Arthur ficou sem palavras. Tentou retrucar, mas viu que nada adiantaria. Apenas abaixou a cabeça, pegou sua pasta e saiu sob os olhares de todos. Agora não mais de respeito, mas de desprezo. Enquanto isso, seu Benedito limpava as mãos devagar, como quem encerra um ciclo, e com a mesma simplicidade de sempre, agradeceu. Eu só queria trabalhar em paz. Mas, se a vida quis que eu ensinasse mais uma lição, então que sirva para alguma coisa. Nos dias que se seguiram, o clima na obra era outro. O peso da arrogância de Arthur havia saído junto com ele, deixando espaço para algo mais raro e valioso, respeito genuíno. Seu Benedito voltou ao canteiro como sempre fazia, cedo, calado, com sua marmita e sua caixa de ferramentas. Mas dessa vez não era mais visto como o pedreiro idoso. Agora era o homem que fundou a empresa, o exemplo vivo de experiência, humildade e superação. Lucas se aproximava ainda mais. Agora o chamava de mestre. Os outros operários também mudaram. Passaram a pedir opinião, ajuda e até conselhos pessoais. E mesmo assim, seu Benedito não mudou em nada seu jeito. Continuava o mesmo homem simples, discreto, de fala mansa e atitude firme. A diferença era que agora era ouvido, e mais do que isso, era admirado. Do outro lado, Arthur enfrentava as consequências. Em menos de uma semana, seu nome circulava por grupos de engenheiros e profissionais do setor. O motivo de sua demissão havia se espalhado. Alguns o chamavam de tolo, outros de arrogante. Nenhuma empresa queria ser associada àquele tipo de comportamento, ainda mais em tempos onde o respeito e a ética eram tão valorizados no meio corporativo. Arthur tentou recorrer, procurar indicações, mas ninguém o recebia com boa vontade. Ele passou de engenheiro-chefe em uma das maiores construtoras da cidade para alguém com o currículo manchado por falta de humanidade. Uma tarde, enquanto seu Benedito saía da obra, viu Arthur do outro lado da rua. O ex-engenheiro estava de terno amarrotado, sentado no banco da praça, segurando uma pasta vazia. Olhou para Benedito por alguns segundos e então abaixou os olhos. O velho não disse nada. Apenas seguiu seu caminho com passos tranquilos. A maior resposta estava na sua postura, na dignidade de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Naquela mesma semana, Ricardo, o dono da construtora, fez questão de colocar uma placa na entrada da obra. Nela, os dizeres: "Aqui começou tudo", em homenagem a Benedito Souza, mestre de obras, fundador em silêncio e exemplo eterno de grandeza. Alguns meses se passaram. A obra estava quase concluída. O edifício imponente já ganhava forma e cor, e o canteiro pulsava com um ritmo mais leve, mais respeitoso. Seu Benedito, agora oficialmente consultor da construtora, fazia visitas semanais. Não precisava mais trabalhar com as mãos, mas fazia questão de caminhar entre os operários, observar, orientar e, quando achava necessário, sujar as botas e pegar na massa. Lucas, agora com mais experiência, havia sido promovido a encarregado e sempre fazia questão de lembrar a todos: "Aprendi tudo com o mestre, não só sobre obra, mas sobre vida."
Numa dessas visitas, Ricardo convidou seu Benedito para subir até o topo do prédio. Lá de cima, a cidade inteira se revelava no horizonte. Olha só o que o senhor ajudou a erguer, Benedito. Ajudei, sim, mas mais importante do que prédio alto é caráter bem fundado. Ricardo assentiu com um sorriso respeitoso. A gente devia ensinar isso nas faculdades. Enquanto conversavam, Lucas chegou com um caderno de anotações. Mestre, tô pensando em estudar engenharia no ano que vem. Vai fundo, meu filho, mas nunca esqueça, engenheiro bom não é o que sabe fazer. Conta, é o que respeita quem já construiu com o coração. Aquela cena ficou marcada e se espalhou pela empresa como símbolo de uma nova cultura. Uma onde a humildade era o cimento que sustentava tudo. Do outro lado da cidade, Arthur passava em frente a uma obra pequena. Viu um grupo de jovens sendo instruídos por um pedreiro mais velho, com paciência e cuidado. Parou por um momento e, pela primeira vez em muito tempo, refletiu. Talvez aquela demissão tivesse sido o empurrão que ele precisava. Talvez ainda houvesse tempo de reaprender como homem. Enquanto isso, seu Benedito, já em casa, sentava-se em sua varanda, observando o pôr do sol. Humilharam o meu silêncio, mas foi nele que a verdade falou mais alto. E naquele silêncio havia paz. Histórias como a de seu Benedito mostram que não é o crachá, o diploma ou o status que definem um homem, mas sim a humildade, o respeito e a dignidade com que ele caminha, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. Agora me diga, você já conheceu alguém que foi subestimado e depois surpreendeu a todos com sua força e sabedoria? Comenta aqui embaixo e compartilhe essa história com quem precisa de inspiração hoje. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que emocionam e transformam. Tem histórias que te deixam revoltado, outras te fazem chorar, mas algumas são tão absurdas, tão reais e tão próximas de qualquer um de nós que simplesmente não dá para ignorar. Essa é uma delas. E se você parar agora, vai passar o resto do dia com essa sensação incômoda. Eu precisava saber como isso termina. Tudo começou com uma ida simples ao banco, uma daquelas tarefas chatas, rotineiras, que ninguém presta muita atenção. Só que para Maurício, aquela manhã seria tudo, menos rotineira. Ele acordou cedo, como sempre. Tinha uma postura tranquila, daqueles homens que você olha e sente respeito sem precisar ouvir uma palavra. Vestia uma camisa social, calça escura, sapato bem cuidado. Carregava consigo uma pasta de couro. Dentro dela, documentos importantes que encerrariam um capítulo triste da vida dele. O falecimento do pai. Seu destino? Uma agência bancária tradicional num bairro nobre da cidade. Nada demais, nenhuma expectativa de conflito. Apenas mais uma etapa burocrática, mas para quem carrega no rosto e na pele uma história que a sociedade insiste em julgar antes de ouvir, até o mais simples pode virar um campo minado. Enquanto caminhava rumo ao banco, com passos calmos, Maurício respirava fundo. Não era a primeira vez que sentia olhares que o atravessavam como se ele estivesse no lugar errado. Mas naquela manhã, algo no ar parecia mais denso. Talvez fosse a pressa das pessoas, os cochichos abafados, ou o simples fato de ele ser um homem negro, sozinho, bem vestido, entrando em um banco de elite. A combinação perfeita para levantar suspeitas em quem enxerga o mundo com filtros perigosos. E foi assim, com o coração tranquilo e os documentos certos, que Maurício cruzou a porta giratória do banco, sem saber que, dali a poucos minutos, sairia de lá com as mãos algemadas, o orgulho ferido e 2 policiais arrependidos de terem cometido o pior erro do dia. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. A porta giratória se fechou atrás dele com aquele som abafado que parece separar 2 mundos. Do lado de fora, o caos da cidade grande.
Do lado de dentro, o silêncio gelado das agências bancárias, onde tudo é limpo, contido, impessoal. Maurício respirou fundo. Caminhou em direção ao painel de senhas com naturalidade, como alguém que está no controle do próprio tempo. Pegou seu número, olhou rapidamente o painel eletrônico. C071. Havia 3 pessoas na frente. Tudo certo. Tempo suficiente para revisar os documentos mais uma vez. Ele se sentou em uma das cadeiras de couro sintético na fileira lateral da agência. Ao lado, uma senhora branca de cabelos curtos e óculos de grife segurava uma bolsa contra o peito com força desnecessária. Ao notar sua aproximação, ela enrijeceu o corpo e ajeitou a bolsa no colo, como se um simples gesto pudesse protegê-la de uma ameaça que nunca existiu. Maurício fingiu não perceber. Já conhecia aquele tipo de reflexo involuntário, herdado não da experiência direta, mas do medo passado por gerações. Do outro lado da agência, um jovem estagiário olhou 2 vezes em sua direção. Cochichou algo no ouvido de uma colega, que riu discretamente, cobrindo a boca com a mão. A gerente ao fundo observava tudo com o rabo de olho, enquanto falava ao telefone, girando o anel no dedo com nervosismo. Era como se a simples presença de Maurício tivesse interrompido o fluxo automático daquele lugar. Um homem negro, sozinho, bem vestido, com uma pasta de couro e olhar firme. O que ele está fazendo aqui? Talvez se perguntassem. É cliente mesmo? Vai abrir conta? Tá vendendo alguma coisa? Tá procurando confusão? Ninguém dizia isso em voz alta, mas os olhos gritavam. Maurício abriu a pasta sobre o colo, tirou um envelope e folheou os documentos mais uma vez. Estava tudo ali. Certidão de óbito do pai, autorização do inventário, comprovante da conta, RG, CPF, um extrato bancário. Ele não tinha dúvidas. Havia sido orientado por sua advogada e trazia tudo o que precisava. Ao lado da porta de vidro, o segurança olhava fixamente para ele. Tinha os braços cruzados, o colete tático visivelmente inflado e a mão descansando sobre o radiocomunicador no ombro. Era como se estivesse em alerta, não pela presença de um assaltante, mas pela presença de alguém que não se encaixava no molde invisível daquele lugar. Maurício levantou os olhos e retribuiu o olhar, sem desafio, apenas com firmeza. O segurança desviou. A senha no painel mudou. 6 anos e 70. Faltava uma. A atendente saiu de trás do balcão com um copo de água, mas ao passar por Maurício, olhou 2 vezes. O copo tremeu um pouco na mão dela. Ela apressou os passos. No fundo da agência, a gerente sussurrou algo ao telefone. Ela não olhava diretamente para ele, mas lançava olhares de canto de olho, como quem analisa um potencial problema. Maurício fechou a pasta com cuidado e aguardou. O ambiente estava mais gelado do que o ar-condicionado poderia explicar. A senha no painel piscou. CZL71, guichê 04. Ele se levantou, ajeitou a camisa dentro da calça, passou a mão no cabelo curto e foi caminhando até o guichê. Uma funcionária jovem, chamada Ana Paula, o recebeu com um sorriso tenso. Bom dia, senhor. Nome completo, por favor? Maurício Antunes Costa. Ela digitou no computador com gestos rápidos. Ele entregou os documentos. Vim tratar do encerramento da conta do meu pai. O inventário já está encaminhado. Só preciso transferir os valores remanescentes e finalizar os trâmites com o banco. Ela assentiu e começou a revisar os papéis. Meus sentimentos pela sua perda, senhor Maurício. Obrigado. O atendimento durou cerca de 15 minutos. Ana Paula era educada, prestativa e discreta, mas mesmo ela parecia incomodada. Não com ele, mas com algo no ar, como se sentisse que havia uma tensão que ela não controlava. Do outro lado da agência, a gerente se aproximou. Fingiu olhar. Documentos sobre uma mesa, mas parou perto do guichê 04. Maurício percebeu. Ela queria observar. Talvez confirmar,
Talvez apenas ter certeza de que tudo estava mesmo dentro dos conformes. O atendimento terminou. Ana Paula entregou os papéis de volta com um leve sorriso. Está tudo certo aqui, Sr. Maurício. Só falta o senhor assinar essa autorização final. Ele assinou. Com uma caneta própria, fechou a pasta e agradeceu. Agradeço pela atenção. Ela assentiu, ainda um pouco nervosa. Maurício caminhou em direção à porta de saída. O segurança o observava. O rádio no ombro emitiu um chiado discreto. Ele apertou um botão e disse algo quase inaudível. Maurício empurrou a porta de vidro e pisou na calçada quente da cidade. O ar parecia mais leve. Por 3 segundos. Foi quando ouviu o som abafado de pneus no asfalto e o chiado de uma viatura se aproximando. 2 portas bateram. Com força, passos rápidos, vozes duras, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, 2 mãos o seguraram pelos braços. Maurício mal teve tempo de guardar a caneta na pasta quando sentiu o primeiro toque firme em seu braço. Senhor, vira de costas, mãos para trás. Agora! O tom não deixava margem para diálogo. 2 fardas, 2 rostos, sérios. Um mais jovem, nervoso, outro mais velho, com a expressão cansada de quem já fez isso muitas vezes demais, talvez sem nunca questionar o porquê. Maurício congelou por 1 segundo. Ainda estava na calçada da agência. Ainda podia sentir o ar gelado do banco em contraste com o calor da rua. Olhou para um, depois para o outro. Algum problema, senhores? O mais velho não respondeu. O mais novo repetiu. Mãos para trás, por favor. Agora. Eu acabei de sair do banco. Estava resolvendo um assunto da conta do meu pai. Tenho os documentos. Documento a gente vê depois. A denúncia foi clara. Disseram que o senhor estava observando o banco de forma suspeita. Maurício ficou em silêncio por 1 segundo. Observando o banco de forma suspeita. Aquilo soava tão genérico, tão frágil, que era quase uma piada, se não fosse trágico. Disseram que eu estava observando de forma suspeita? Repetiu em voz baixa. Isso mesmo, e pela sua segurança e a nossa, a gente vai conduzir para a averiguação. Mas eu tenho como provar que a gente resolve isso depois, lá na base, cortou o mais velho, já puxando as algemas. Alguns passos atrás, a gerente do banco assistia à cena da porta de vidro. Não se aproximou, não interveio, apenas observou com os braços cruzados. Maurício ergueu os braços lentamente e se virou, permitindo que o algemassem. Não porque achasse certo, mas porque sabia que ali, naquele momento, resistir poderia piorar tudo. O clique metálico da algema parecia mais alto do que o som dos carros na rua. As pessoas passavam, olhavam rápido, desviavam. Uma ou outra parava por alguns segundos, mas logo seguia. Ninguém perguntava, ninguém questionava. Estava acontecendo na frente de todos. E, mesmo assim, parecia invisível. Maurício manteve a cabeça erguida, mesmo com as mãos presas atrás do corpo. A dignidade dele não estava nas mãos. Estava no olhar, na postura, no silêncio que gritava mais do que qualquer palavra. Vamos, disse o mais jovem, conduzindo-o até a viatura. O mais velho acompanhava em silêncio, mas algo em seu rosto havia mudado. Talvez um leve incômodo, um início de dúvida, como se tivesse reconhecido por 1 segundo que havia algo errado naquela história. Dentro da agência, Ana Paula assistia à cena pela janela. Ela cobriu a boca com a mão assustada, olhou para a gerente que permanecia impassível. Mas ele não fez nada, murmurou. A gerente desviou o olhar. Maurício foi colocado no banco de trás da viatura com cuidado, mas sem respeito. As portas se fecharam com força. O ar-condicionado estava gelado, mas a tensão era sufocante. Meu nome é Maurício Antunes Costa. Tenho documentos que podem esclarecer isso agora mesmo, disse, tentando ainda manter o controle. Calma, senhor. A gente só está cumprindo o protocolo, disse o mais velho.
finalmente quebrando o silêncio. Então, o protocolo de vocês é prender alguém com base em olhares? O policial desviou o olhar. Nenhuma resposta. Maurício respirou fundo. O carro começou a se mover. E ele sabia, a pior parte não era ser algemado. Era a certeza de que ninguém ali quis saber e quem ele era, antes de decidir o que ele parecia ser. O carro seguia seu caminho entre os prédios altos e o barulho dos ônibus. Por fora, parecia só mais uma condução policial de rotina. Mas ali dentro, o silêncio começava a doer. Maurício observava os dois policiais pela divisória de acrílico. Estavam quietos. Nenhum dos dois parecia satisfeito com o que acabara de fazer, mas tampouco tinham coragem de admitir isso ainda. Era como se estivessem esperando que ele explodisse, gritasse, se revoltasse. Mas ele não dava esse gosto. Ao contrário, sua calma incomodava mais do que qualquer fúria. Passados alguns minutos, com a cidade passando como um borrão pela janela, ele falou, olhando direto para o espelho. Retrovisor interno. Se quiserem saber quem eu sou, é só abrir minha pasta. O documento está ali. Os dois se entreolharam. O mais novo franziu a testa, como quem quer dizer deixa para depois. Mas o mais velho hesitou, deu um leve suspiro e alcançou a pasta no banco da frente. Abriu com cuidado. Dentro, um envelope marrom com um brasão dourado do lado de fora. Ele puxou o primeiro papel, uma folha oficial com timbre da Justiça Federal. Leu o nome devagar. Maurício Antunes Costa, juiz federal. Substituto, 5ª Vara da Justiça Federal de Brasília. O silêncio, que antes era denso, agora era quase paralisante. O policial ficou alguns segundos olhando para o papel. O rosto dele mudou. A sobrancelha caiu. A garganta se mexeu num seco engolir de constrangimento. Ele mostrou o papel para o colega, que leu rápido e arregalou os olhos. Ele é juiz? O mais velho respondeu com um aceno lento, como quem não queria dizer aquilo em voz alta. Maurício, ainda no banco de trás, manteve o olhar sereno. Não fiz nada além de entrar num banco, com os documentos certos, fui atendido com educação, saí pela porta da frente e fui algemado diante de todo mundo. O policial mais jovem virou-se parcialmente, visivelmente desconfortável. Doutor, é que a gente recebeu uma denúncia. Disseram que o senhor estava rondando, agindo estranho. Não falei nada. Não levantei a voz. Estava com a pasta de documentos. O que exatamente parecia estranho, rebateu, ainda calmo, mas agora com a dor vazando pelas palavras. O mais velho baixou os olhos. Tentava pensar em alguma justificativa, mas nenhuma parecia se sustentar mais. Era como tentar segurar água com as mãos. A gente não sabia quem o senhor era, disse. Ele quase num sussurro. Maurício suspirou. E se eu não fosse juiz? E se eu fosse apenas um filho tentando resolver as pendências do pai? E se fosse só um bancário, um motorista de aplicativo, um pedreiro? Eu seria menos digno de respeito? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Os policiais não responderam, porque sabiam. Não havia resposta que não expusesse o erro. A viatura seguia em frente, mas agora quem estava preso era o silêncio constrangedor entre os dois homens da frente, porque não existia protocolo que justificasse o que eles haviam feito. Só sobrou o peso de um erro que não podia ser desfeito. O som da cidade continuava passando pelos vidros da viatura, mas ali dentro o tempo parecia ter parado. O policial mais velho manteve a mão no volante por alguns segundos, sem saber se seguia até a delegacia ou se fazia algo que o orgulho ainda resistia. Reconhecer o erro ali mesmo. Ele olhou para o colega ao lado. O mais jovem apenas deu um leve aceno com a cabeça, como quem dizia: a gente precisa fazer alguma coisa. A viatura encostou discretamente numa rua transversal, longe da vista do público, longe da agência bancária, longe de qualquer registro. O motor ainda ligado, as palavras engasgando. O policial mais velho desligou o carro, abriu a porta e saiu.
deu a volta até o banco traseiro e, com as mãos visivelmente tensas, abriu a porta onde Maurício estava sentado. Por um momento ficou parado ali, olhando o chão, antes de dizer algo. Doutor, eu quero pedir desculpas. Isso foi um erro. A gente só estava tentando fazer nosso trabalho. Era uma denúncia, a gente não imaginava. Maurício olhou para ele com calma. Não havia raiva em seu rosto, mas também não. Havia complacência. E o trabalho de vocês inclui algemar pessoas que não cometeram crime algum, sem sequer verificar a identidade primeiro? O policial não respondeu de imediato. Apenas abaixou os olhos, como se estivesse diante de um juiz. E não era só pelo cargo de Maurício. Era pelo que ele representava naquele momento. A consciência em carne e osso. O senhor tem razão, foi uma precipitação. A gente devia ter conferido. Só que, sabe como é? Às vezes a gente está condicionado. Vê um comportamento diferente, uma aparência, e já liga o alerta. Alerta para quê? Interrompeu Maurício. Eu estava com uma pasta, entrando e saindo de um banco, como qualquer cidadão. Mas diferente. Para vocês, significa o quê? Silêncio. O mais jovem apareceu atrás do colega e completou tentando suavizar. A gente só queria garantir a segurança da agência. Teve uns casos recentes, golpes, movimentação suspeita. Maurício então saiu da viatura, com postura firme. Ainda com os punhos marcados pelas algemas, respirou fundo. Eu não sou um caso. Eu sou uma pessoa. E o que vocês fizeram, mesmo sem me tocar com violência, foi uma forma de agressão. Uma humilhação pública. Eu fui julgado antes mesmo de ser ouvido. O mais velho tirou do bolso a chave das algemas e se aproximou com cautela. Posso? Perguntou. Maurício virou-se de costas. As algemas foram retiradas com um clique baixo. Mas o som parecia ecoar por dentro de todos ali, como se fosse o som de um erro admitido, mas não reparado. O policial guardou as algemas no coldre e disse: O senhor quer que a gente te leve a algum lugar? Maurício respondeu, enquanto ajeitava os punhos da camisa. Não, eu sei exatamente onde eu preciso estar. E deu 2 passos à frente. Parou por um segundo, virou-se e olhou nos olhos dos 2 policiais. Não com ódio, mas com uma força que vinha da verdade, da dignidade, de quem não precisa levantar a voz para ensinar uma lição. Sabe qual é a diferença entre autoridade e abuso? O respeito. E hoje vocês escolheram esquecer disso. Mas eu não vou esquecer. E então ele se afastou, com passos firmes, cabeça erguida e um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Os 2 policiais ficaram parados ali, imóveis, como se tivessem acabado de sair de um julgamento que não aconteceu num tribunal, mas do lado de fora de uma viatura. As calçadas ainda ferviam sob o sol do meio-dia. O tempo parecia o mesmo, mas dentro de Maurício tudo havia mudado. Na pasta, os documentos seguiam intactos, mas agora o que ele carregava com mais força era a certeza. Ninguém sairia daquela história do mesmo jeito. Ele voltou para o banco com passos calmos. Não havia pressa em sua caminhada, apenas direção. E cada passo carregava o peso da injustiça e a elegância de quem não precisava se rebaixar para mostrar a verdade. Ao cruzar novamente a porta giratória, um leve silêncio se espalhou pela agência. Alguns clientes ainda estavam lá. A atendente Ana Paula levantou o rosto e arregalou os olhos ao vê-lo. O segurança, no canto, endureceu o corpo, surpreso. A gerente, que conversava com alguém próximo ao balcão, interrompeu a fala e se virou lentamente. Maurício caminhou até o balcão, parou no centro da agência. Não levantou a voz. Não exigiu nada. Apenas abriu a pasta, retirou o mesmo documento que os policiais haviam lido minutos antes e o segurou firme com uma mão. A gerente se aproximou, um tanto hesitante. O senhor voltou? Voltei. Porque tem coisas que a gente não deve deixar passar. Ela olhou para o papel nas mãos dele, e ao reconhecer o brasão da Justiça Federal, seu
Rosto perdeu a cor. Ele estendeu o documento calmamente. Esse é o meu nome, esse é o meu cargo, e essa é a pessoa que foi algemada aqui na frente da sua agência, minutos atrás, porque alguém achou que eu não combinava com o ambiente. A gerente pegou o documento com mãos trêmulas. Leu em silêncio. Juiz federal. Ele assentiu. E mesmo que eu não fosse, mesmo que eu fosse apenas um filho resolvendo a papelada do pai, um trabalhador qualquer, um homem comum, o tratamento que recebi seria aceitável? Ana Paula estava ao lado, de olhos marejados. O segurança olhava para baixo, como se procurasse um buraco onde pudesse se esconder. Senhor Maurício, me desculpe, eu não sabia, começou a gerente gaguejando. O que exatamente você não sabia? Que eu era juiz, ou que eu era ser humano? A frase caiu como uma bomba no chão de mármore branco. Ninguém respondeu. Maurício guardou o documento novamente, fechou a pasta com calma. Então olhou em volta. Para os clientes, para os funcionários, para os olhos que agora o viam de um jeito completamente diferente. Não porque ele mudou, mas porque a imagem projetada sobre ele se desfez. Eu não vim aqui para gritar, nem para humilhar ninguém. Mas tem coisas que a gente precisa olhar nos olhos e dizer, isso não pode se repetir. Silêncio. Ele virou-se para sair. Mas antes de cruzar a porta, fez uma pausa. Voltou-se uma última vez para a gerente. O pior erro não foi me algemar, foi me julgar por fora, sem tentar conhecer o que havia por dentro. E vocês, todos vocês, fizeram isso antes mesmo que eu dissesse meu nome. E então saiu. Do lado de fora, a cidade seguia. Carros, buzinas, passos, apressados. Mas dentro do banco ficou o silêncio de uma verdade que ninguém conseguia mais ignorar. Maurício caminhava devagar por uma praça próxima, onde o barulho do trânsito parecia mais distante e o vento encontrava espaço entre as árvores. Sentou-se num banco de madeira sob a sombra de uma amendoeira. A pasta ainda estava no colo, mas agora ele nem olhava para ela. O que ocupava seus pensamentos não eram os documentos, era o sentimento que vinha depois da exposição, depois da humilhação, depois da reação de quem o viu partir com dignidade. Ali, sozinho, ele finalmente se permitiu sentir o que havia segurado o tempo todo. Cansaço, não físico, mas existencial. Um tipo de fadiga que só quem vive sob constante suspeita, entende? Não era sobre aquele banco, não era sobre aqueles policiais, era sobre a repetição do mesmo roteiro, em cenários diferentes, ao longo de toda a vida. Ele lembrou de quando, ainda adolescente, foi seguido em um supermercado por um segurança que fingia arrumar as prateleiras por onde ele passava. Lembrou da vez que, já formado, entrou num restaurante de luxo e o garçom lhe entregou o cardápio em silêncio, como se esperasse que ele não fosse entender os preços. Lembrou das entrevistas em que era chamado de articulado demais, como se fosse surpresa ele falar com propriedade. E agora, a imagem do próprio corpo algemado na porta de um banco. De novo, o mesmo padrão, a mesma dor. Mas naquele dia algo havia mudado, porque dessa vez ele não baixou a cabeça, não se calou, não se exaltou. Ele se posicionou com elegância, sem gritar, mas com tanta força que até o silêncio ficou desconfortável. E talvez, só talvez, essa tenha sido a maior resposta que ele podia dar. Naquele momento, observando uma criança correr atrás de um pombo na praça, Maurício pensou no pai. Um homem simples, pedreiro aposentado, que sempre dizia: filho, o mundo nem sempre vai te tratar como você merece. Mas nunca deixe isso te fazer esquecer quem você é. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu algo estranho. Paz. Não porque a situação havia sido resolvida da melhor forma. Não porque as pessoas envolvidas haviam aprendido, mas porque ele escolheu não se sujar com o barro que jogaram sobre ele. E isso era ser mais
forte do que qualquer julgamento. 2 dias depois, numa manhã nublada, Maurício saiu de casa mais cedo que o habitual. Tinha uma reunião rápida marcada em uma vara cível da cidade, onde foi convidado a acompanhar um caso que envolvia um antigo colega da magistratura. Não estava de toga, nem com crachá. Apenas ele, sua postura e aquela presença que se fazia respeitada sem esforço. Sentou-se na área de espera do fórum, observando os servidores indo de um lado para o outro. Pessoas normais em rotinas normais. Foi então que, de longe, o viu. Era o policial mais velho, o mesmo que havia conduzido a abordagem, o mesmo que colocara as algemas em seus pulsos 2 dias antes. Estava parado, e próximo à portaria, conversando com um colega, aparentemente aguardando alguém para a escolta. Maurício poderia ter virado o rosto, poderia ter fingido que não viu, mas não. Ele levantou-se, com calma, e seguiu na direção do café, que ficava ao lado da recepção. Passando a poucos metros do policial, o homem o viu e congelou. Seus olhos perderam o foco. As palavras que dizia morreram na garganta. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se não soubesse onde enfiar as mãos, o olhar, o corpo. Maurício, ao passar, olhou direto nos olhos dele e fez um gesto tão simples quanto poderoso. Acenou levemente com a cabeça, não com desdém, não com soberba, mas com aquele tipo de respeito que só quem é muito maior oferece a quem já o diminuiu. O policial pareceu encolher. Tentou dizer algo, mas Maurício já havia passado. Seguiu em frente, sem pressa, sem raiva, sem virar para trás. Porque às vezes a maior resposta não está em devolver na mesma moeda. Está em mostrar com atitudes que a moeda que você carrega vale muito mais.